Olá! Já parou para pensar que todos os dias milhões de pessoas e produtos simplesmente se movem pelo mundo? A gente pega um avião, recebe uma encomenda, envia mercadorias e tudo isso parece que acontece, sei lá, como mágica, né? Pois é, por trás dessa aparente mágica existe uma verdadeira arquitetura invisível de promessas legais. E hoje a gente vai desvendar dois dos pilares mais importantes dessa estrutura: os contratos de transporte e de seguro. Pensa bem, o que de fato garante que aquele pacote vai chegar direitinho no destino? Ou que uma viagem de avião vai acontecer com segurança? O que é que impede que esse nosso mundo sempre em movimento vire um completo caos? A resposta, no fim das contas, está em acordos. Acordos baseados em confiança e, claro, em responsabilidade. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa entendendo a promessa do transporte e o que acontece quando ela dá errado. Depois, vamos dar uma olhada na maior rede de segurança que existe contra o risco, o seguro. Vamos entender como ele funciona e por que a gente confia tanto nesses contratos para manter o mundo girando. Ok, vamos lá. No fundo, tudo começa com uma ideia que é até simples, mas, nossa, muito poderosa: o contrato de transporte. Ele é o acordo básico, o aperto de mão legal que permite que tudo e todos se desloquem de um ponto A para um ponto B. E olha, essa ideia não é de hoje, não. 4.000 anos atrás, o famoso Código de Hammurabi já tinha regras sobre a perda de cargas valiosas. Lá na Roma Antiga, já se discutia como dividir o prejuízo se um navio precisasse jogar parte da carga no mar para se salvar. Ou seja, essa necessidade de organizar o movimento é tão antiga quanto o próprio comércio e foi evoluindo até chegar na formalização que a gente tem hoje, como no nosso Código Civil de 2002. E o que a lei diz é bem direto ao ponto. O objetivo do contrato é a transladação, ou seja, o deslocamento. O fascinante aqui é que a distância não importa nem um pouco. Mover um sofá de um andar para o outro no mesmo prédio, legalmente, é um contrato de transporte. Exatamente como levar um container para o outro lado do planeta. Só que esse acordo não acontece do nada, né? Para essa promessa toda funcionar, a gente precisa de alguns personagens, figuras-chave. Em qualquer jornada de um produto, geralmente a gente encontra três. Primeiro, tem o remetente, que é quem dá o pontapé inicial e contrata o serviço. Depois vem o transportador, a empresa ou a pessoa que de fato faz o transporte acontecer. E lá na ponta, esperando a chegada, está o destinatário. Três papéis bem diferentes, mas todos conectados por essa única promessa. Mas a gente sabe, né? Promessas às vezes são quebradas. As coisas podem sim dar errado. E aí? O que acontece quando a jornada falha e essa promessa do transporte não é cumprida? E aqui a gente chega num ponto que é, nossa, fundamental: o conceito de responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer? Significa que o transportador tem o dever de levar a pessoa ou a carga até o destino em perfeito estado. Se algo acontecer no meio do caminho, a responsabilidade é dele. Ponto. Não precisa nem discutir se ele teve culpa ou não. As únicas exceções são situações muito raras, como um desastre natural imprevisível ou se a culpa for exclusiva de quem contratou. E essa proteção é levada tão a sério, mas tão a sério, que o nosso sistema legal reforça isso. Essa súmula do STF, por exemplo, é claríssima. Uma empresa de transporte não pode colocar uma cláusula no contrato dizendo: eu não indenizo por perdas. Esse tipo de cláusula simplesmente não vale nada. Outra coisa super importante para a gente entender é a diferença entre avaria e perda. Avaria é quando o produto chega mais estragado, quebrado. Já a perda é quando ele nem chega, some. Foi roubado, extraviado. Essa distinção é crucial na hora de reclamar, porque o tipo de reparação vai depender do que aconteceu. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo do dia a dia: viagem de avião. Se um voo é cancelado, atrasa muito ou tem overbooking, as companhias são obrigadas, por lei, a dar assistência material. Isso quer dizer comida, comunicação, até hotel se precisar. E é bom lembrar, essa ajuda não elimina o direito de pedir uma indenização financeira depois, pelos transtornos causados. Ok, a gente viu que o transportador tem uma responsabilidade grande, mas tem riscos que são gigantescos, grandes demais para uma empresa só segurar a barra. E essa ideia de risco vai muito além do transporte, né? Afeta tudo na vida. E é isso que nos leva à segunda grande promessa que sustenta a nossa economia. Pensa só, se uma transportadora perdesse um navio inteiro de carga sozinha, ela provavelmente iria à falência. Se alguém perdesse a casa no incêndio, a recuperação financeira seria quase impossível. Como é que a sociedade lida com esses riscos que são catastróficos? E aí que entra a grande sacada: o contrato de seguro. A ideia por trás dele é genial, que é diluir o risco. Em vez de uma única pessoa ter que arcar com um prejuízo enorme, muitas pessoas pagam um valorzinho pequeno criando um fundo coletivo
Esse fundo, então, consegue cobrir as perdas de quem teve o azar da vez. Tá, mas na prática, como é que funciona essa troca de risco por segurança? É um equilíbrio bem delicado, cheio de obrigações para cada lado. A lógica é a seguinte: quem contrata o seguro paga o que a gente chama de prêmio. É o preço da proteção. Em troca, a seguradora promete pagar a indenização se aquele evento ruim previsto no contrato acontecer. É, no fundo, uma aposta calculada contra o azar. E o mais incrível, o que faz tudo isso funcionar de verdade é um princípio fundamental, a boa-fé. Mas não é qualquer boa-fé, é a máxima boa-fé. Ambas as partes precisam ser 100% honestas. Quem contrata precisa falar toda a verdade sobre os riscos e a seguradora precisa ser totalmente transparente sobre o que está coberto. Sem essa honestidade dos dois lados, o sistema todo desmorona. E essa boa-fé toda se traduz em deveres bem claros. Quem é segurado tem que pagar o prêmio em dia, ser honesto nas informações e não fazer nada para aumentar o risco de propósito. Já a seguradora tem que pagar a indenização quando o sinistro acontece, agir de forma justa e até mesmo reduzir o valor do prêmio se o risco diminuir com o tempo. É uma via de mão dupla. Bom, chegando aqui no final da nossa conversa, fica bem claro que esses dois contratos, o de transporte e o de seguro, são muito mais do que um monte de papel, né? No fundo, eles são a materialização da confiança, sabe? A confiança de que a gente pode enviar algo e aquilo vai chegar. E a segurança de que se o inesperado acontecer, não estaremos sozinhos. São sistemas que pegam a incerteza da vida e a transformam em um risco que a gente pode gerenciar. Essa estrutura invisível de promessas que deixa o mundo girar, que permite o comércio global, as viagens e, honestamente, uma boa parte da nossa economia moderna. É uma rede de segurança que a gente não vê, mas que sustenta o nosso mundo em constante movimento. E para fechar, tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Seja a promessa de uma empresa de entregas, de uma companhia aérea ou de uma seguradora, a nossa vida moderna é sustentada por esses acordos. Então fica a reflexão. Nesse mundo de constante movimento e risco, qual será a promessa em que a sociedade mais deposita sua confiança no dia a dia?